E aí pessoal, como é que estão as coisas? Decidi gravar esse vídeo mostrando um pouco de um trabalho que eu tenho feito, tem a ver, né, com data science, data mining e aproveitando as manifestações que a gente teve agora no dia 30 de maio, né, de 2019. E assim, vou fazer uma coisa bem simples, tá? Porque eu quero mostrar para vocês que é fácil fazer. Vou explicar o script, vou mostrar o script e qual é a ideia. A ideia basicamente é, a partir do R, acessar os dados do Twitter, a partir de uma hashtag. A gente poderia estar baixando os dados de alguma pessoa, de algum perfil. No caso, eu vou usar uma hashtag. Baixar esses dados, uma amostra, na verdade, e fazer uma análise simples e, como a gente sempre fala de gel, vou plotar no mapa, tá? Podem criticar à vontade, mas a minha ideia é fazer uma coisa bem simples e fácil para vocês tentarem fazer, porque vocês vão ver aí que é um novo universo que se abre aos que ainda não conhecem, né? Aos que conhecem, bom, vale a pena escrever, contribuir e sugerir novas propostas, tá? Então, pessoal, basicamente o que vocês vão precisar é ter uma conta no Twitter, tá? E tendo uma conta no Twitter, vocês vão precisar entrar nesse site aqui, developer.twitter.com, tá? O que vocês vão precisar fazer aqui? Vocês vão precisar habilitar o seu usuário como um desenvolvedor, tá? A partir disso, você vai criar lá como se fosse uma app e a partir disso você vai ganhar umas chaves de acesso, tá? Que são pessoais e intransferíveis, tá bom? Eu não vou disponibilizar as minhas chaves, claro, e você vai ter que ter a sua. Eu vou explicar exatamente aonde isso entra no script, tá? E tem que fazer, aí eu vou mostrar, eu tenho um script só para fazer o download dos dados, tenho um script só para carregar os dados, né? Porque eu faço o download e guardo. Depois eu leio o que eu guardei e faço a análise dos dados, tá? E o interessante é o seguinte, a gente pensar mais ou menos o que a gente quer fazer, né? Geralmente vale a pena ter isso em consideração antes, pensar antes o que fazer. Mas eu sempre faço, entre aspas, vamos dizer assim, uma análise exploratória, né? Que é tipo assim, quais hashtags são mais usadas, quais perfis foram mais mencionados. Vamos fazer uma análise de grafo com a combinação de menções e os perfis mencionados para ver que uma palavra quando é usada, qual é usada junto, né? E como se fosse uma forma de interação entre perfis mencionados e as hashtags. E depois vou botar no mapa do Brasil, vou botar no Brasil esses tweets, tá? Lembrando que é uma amostra, eu vou falar isso agora a respeito, tá? Vamos para o script. Então aqui eu tenho um script de download, eu tenho aqui o de carregar e eu tenho da análise exploratória. O que eu vou usar? Eu vou usar aqui esse pacote, o RTweet, tá? Que é esse que está apresentado no meu navegador, tá? Aqui está o GitHub deles. Então eles têm um readme bem interessante, como se instala, tá carregando e aí fala de algumas coisas e o principal é o seguinte, é isso aqui, a autorização para usar a API do Twitter, tá? Então ele fala como se adquire essa autorização, aí ele fala aqui sobre os usos, responsabilidades por uso, né, do desenvolvedor, e ele até mostra como usar. Então é o seguinte, para usar ele procura, né, até 18 mil tweets contendo uma hashtag, por exemplo, aqui no caso é hashtags. Vamos ver aqui o meu script de download e vou mostrar então. Eu carrego a biblioteca. Aqui eu preciso criar um token de autorização, autenticação,
tá? Para aquela app que eu criei, que eu falei que vocês vão ter que criar. O que acontece? Aqui no meu computador, vamos ver se eu tenho aqui. Load data. Eu tenho esse arquivo .r environ, aonde eu tenho, vamos abrir ele aqui. Eu tenho a consumer key, consumer secret, access token, access secret e a app. Então, essa informação aqui é o que eles vão te dar a partir do momento que você habilita, e é isso que vai ser usado para criar o seu token. Para eu não ficar expondo isso no meu script, então eu guardo nesse arquivo .r maiúsculo, né, e environ em minúsculo, fazendo com que quando ele roda essa função, ele automaticamente vá lá buscar nesse arquivo o objeto chamado app, o consumer key, o consumer secret, access token e o access secret, tá? A partir disso, vou mostrar para vocês, eu carrego e ele autoriza o meu acesso. E aí a partir disso eu já poderia executar esse search tweets, tá? E aí no caso eu usei 30M pela educação, que eu vi que foi Trending Topics no dia 30. E reparem lá que o máximo que ele coloca são 18 mil. Eu botei 108, por quê? Porque eu usei esse parâmetro que é retry on rate limit, ou seja, quando eu bater o limite de 18 mil tweets, ele vai tentar de novo até conseguir algo em torno de 108 mil tweets. Então eu estou pegando uma amostra dos tweets que foram publicados com essa hashtag, tá? E eu estou salvando isso como um objeto chamado edu. Depois, isso aqui é um que eu bati cabeça, perdi vários dados por causa disso. Esse retweet, ele permite, todo tweet, não todo, né, mas tem gente que não habilitou o posicionamento no celular. As pessoas que publicam pelo celular e têm o posicionamento habilitado, tem um campo de geocoding, vamos dizer assim, com a lat long, coisas assim. E essa função, o lat long, o que ela faz é justamente organizar para ver qual dado está disponível, tá? Porque isso vem no formato de uma lista. Então, quando eu salvo aqui, como eu estou fazendo, quando eu salvo como CSV, eu perco esses dados de lat long que vêm originais. Então, o que eu faço? Eu rodo essa função, que ele vai organizar e vai criar uma coluna lat, uma coluna long, tá? Para cada publicação. E aquelas que têm alguma informação de georreferência ou de localização, ele vai colocar as coordenadas nessa coluna. E aí vai permitir com que eu salve elas em CSV e depois, quando eu leia, eu tenha essa informação. O que eu fiz foi, eu não executei isso aqui, salvei em CSV e como estava em lista eu perdi essa informação. Então não tinha como, vocês vão entender isso aí mais para frente. No final eu só removo tudo que foi criado e limpo a memória, tá? Eu não vou executar isso. Os 108 mil tweets levou bastante tempo, se eu não me engano umas 2 horas. O que eu queria ter feito era um streaming, né? Deixar o dia inteiro rodando e ficar baixando, mas não foi possível. Então beleza, isso foi com relação ao download dos dados. Bom, vamos agora com relação ao carregamento dos dados, né? Então vou usar o data table, o tidyverse, o lubridate, que é para trabalhar com as datas, e o próprio retweet. Primeira coisa que eu faço, eu vou listar os arquivos que tem o nome de edu, tá? Uma coisa que eu não mostrei aqui, que no search tweets eu tenho o tipo, tá, de publicação. Então pode ser popular, pode ser o recente ou pode ser a mistura de popular e recente,
tá? Buscas de tweets populares, recente ou a mistura dos dois. E eu baixei um para cada, tá? Um misturado, um recente e o popular, para ver como é que ia diferenciar. Então eu listo esses arquivos, crio esse objeto, né, de lista e aplico a essa lista o read Twitter CSV, que é do retweet, tá? Vai ver que vai ser uma lista. Os meus objetos vão ser lidos e vão estar dentro de uma lista. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer E para isso a gente usa o data table, que é fazer uma junção dessas listas em um data frame só. Então é o rbind list. E no final... Isso. Pronto. No final eu vou ter todas as informações carregadas aqui no df-edu. Eu vou remover as duplicadas, tá? Fazendo um distinct. E removo só esse tweet list, tá? Eu estou executando aqui linha a linha, mas na verdade eu tenho o terceiro arquivo, que é o análise exploratória, tá? Que eu carrego tudo fazendo o source, tá? O que ele vai fazer é ele vai executar o loaddata.r e vai ficar só o df-edu aqui para mim. Então vamos lá, vamos para análise exploratória. Eu vou usar o Tidyverse, vou usar o Tidytext para trabalhar com né, a organização dos textos, o GG Word Cloud e esses três aqui para trabalhar com análise de grafo e o Lubridate para a questão de data. Vou fazer o source ele vai fazer isso, ele vai carregar o df-edu, não precisava, mas vou executar. Aproveito enquanto ele está executando para mostrar isso aqui. São 126 mil observações, tá? E 90 variáveis. Vamos dar uma olhada nesse conames df-edu. Então, olha, vamos ver aqui que informação a gente download. A gente tem o ID do usuário, a gente tem o status, a gente tem a data quando foi publicado, o nome que consta lá no perfil, o texto da publicação, a fonte, o tamanho do texto, reply, se ele está respondendo a alguma mensagem, se ele está respondendo a uma mensagem a que usuário seria. Bastante coisa, pessoal. Tem as hashtags, ele já separa as hashtags numa coluna para facilitar. Que mais? A língua que está sendo usada, as menções, se ele está mencionando algum outro perfil. Aqui a gente tem as coordenadas gel, tem também as coordenadas e o bounding box, porque são 3 possibilidades, na verdade são mais, né? Ele pode ter o place, o country, ou place name, place full name, country, e a partir disso você também, se a pessoa não habilitou, você pode baixar e fazer um gelcode a partir disso. E pelo fato de eu ter usado aquela função lat e long, ele já criou aqui 2 colunas mais, que é o lat long, e a partir dessas informações que eu tenho aqui de geocords, coordenadas e bounding box, ele já preenche a latitude e longitude, tá? Então tem muita informação aqui para analisar. O que acontece? Quando a gente escreve um texto, tem aquelas palavras que são chamadas stop words, ou seja, vamos ver aqui quais são as stop words de, que, a, o, e, eu, não, são palavras que não têm um sentido, vamos dizer assim, em si, tá? E a gente vai usar isso para dar uma limpada no texto, beleza? Então eu uso essa stop words length é do Tidytext. Eu filtro para que seja
para a língua em português. Toda, como se chama, stop words, ela tem um P, né, o de probabilidade dela ser ou não. Eu botei 95, ou seja, só acho que realmente muito provável que sejam. E seleciono só a coluna words, porque tem outras colunas aqui. Vamos ver quais são. Vou mostrar para vocês. Tem a lang, tem a words e tem o P, o valor. Então beleza, então vou ficar só com words, só com a palavra que seja maior ou igual a 0,95. Então vamos lá. O próprio RTweet, ele tem esse tsplot, tá? Que ele permite ver no tempo quantas mensagens foram enviadas, ou a sua amostra, na verdade. O que eu fiz aqui foi, esse TS, né, time Series, eu imagino que seja, eu defini ele por hora, tá? Pode ser por dias, por exemplo, days. Tá? E eu adicionei aqui um título, tá? Opa, quantidade de tweets por hora. Na verdade aqui eu mudei por dia. Vamos botar aqui, ó, por dia. Beleza. Então a gente vê aqui, cara, que os tweets que eu baixei, na verdade, principalmente, vou voltar para a hora, vocês vão ver que eu não consegui baixar muita coisa que foi do dia 30, tá? Tive que refazer várias vezes esse download dos dados e com isso eu não consegui mais pegar esses valores durante o dia 30. Eu peguei já no final do dia 30, tá? Então, basicamente é isso. E a gente vê que tem alguns poucos tweets antes do dia 30, no dia, sei lá, 27. Eu imagino. 28, 29 tá certo. No dia 27 tem alguma coisa. Mas principalmente no dia 30 e até dia 1º. Dia 31 também. Aqui eu deixei comentado se vocês quiserem salvar esse gráfico. Então, basicamente isso aqui, esse tsplot, tá? Ele é do RTweet e ele permite você ver por dia, por hora ou por semana, por ano, como foi o fluxo de mensagens. Então vamos agora para a hashtag mais usada. Vamos analisar quais foram as hashtags mais usadas nessa amostra que eu tenho, tá? Então o que eu vou fazer? Tem uma função aqui, Unest Tokens, que é o seguinte: eu vou dizer, a coluna hashtags o próprio RTweet já separou as hashtags numa coluna. Então, esse Unest Tokens, eu vou pegar, caso a publicação tenha mais de uma hashtag, eu vou duplicar, eu vou botar ela numa outra linha. Tá? Então eu vou separar as hashtags em linhas diferentes, tá? Porque aí eu vou poder contar por hashtag quais foram as mais usadas. Então, por exemplo, 43.627 não usaram hashtags e 66 dessas 126 mil que eu tenho, né? 66.933 usaram o 30M pela educação, 30M pela educação com C cedilha e tio, 30M, Tsunami 30M, Brasil pela educação, e assim vai. Então eu já consigo aqui contar, eu já consigo identificar única e exclusivamente as diferentes hashtags e contar quantas vezes elas acontecem usando o count, tá? Então eu separo, conto, vou filtrar o QNA, vou selecionar as 60 mais, tá? As 60 mais mencionadas, e eu vou fazer um plot usando o Geom Text Word Cloud. Vou só adicionar esse max size 30 e
vou adicionar um gradiente de cor do vermelho ao vermelho escuro para ter um. Vou aumentar aqui a área do nosso gráfico. Tá aí as hashtags mais usadas nessa amostra que a gente tem, né? Agora vamos ver como é que são as menções aos outros perfis. Então eu vou usar a mesma função, tá vendo? Unest tokens, só que agora o input vai ser as menções, né, e o nome que tem no perfil, né, não o arroba. E vou chamar o output, né, a coluna a ser criada vai ser mentions. Vou fazer o resto, a mesma coisa, vou contar, vou filtrar o QNA. Ó, aqui já Guilherme Boulos, tem bastante coisa. Rudan Morcilo, Samia Bonfim, Mídia Ninja. Enfim, mas vamos ver isso tudo com o Word Cloud. Tá aí as menções mais usadas. Agora eu vou ver quais são as palavras mais usadas também. Então o que eu faço? Eu insiro o texto, né? A coluna text é onde está o texto com as hashtags, com as menções, tá? Vou chamar a coluna a ser criada, né? Que vai estar separado, vai se chamar words. Vou fazer um anti-join com o stop words, tá? Então vou remover essas palavras que são muito usadas e eu não quero que elas estejam, tá? E de resto a mesma coisa, o ggplot, o word cloud, defino uma área máxima, um tamanho máximo e um gradiente de cor. Leva um bom tempinho. Reparem o seguinte, cara, que ele tem aqui esse t.co, o https, tem algumas coisas ainda meio sujas, então eu botei aqui no meio comentado primeiro para vocês repararem. Então eu vou fazer a contagem, vou filtrar esse t.co, o https, vou tirar o hashtag 30 pela educação porque é muito usada, educação tsunami, vou tirar esses mais usados só para a gente ver o que mais foi mencionado. Tá aí. Então agora a gente tem as palavras mais usadas. Tá, e removendo as stop words e também essas outras que estavam aqui meio que sujando. Eu tirei também algumas hashtags que para mim eram óbvias, tá? E aqui a gente tem as 60. Então, Bolsonaro, defesa, ruas públicas, estudantes, Brasil pela educação, gigante, bom, tem até Marolinha 30M, que é o pessoal que falando que que foi fraco. Como eu peguei já o final, já tinha até essas hashtags aí. Então, beleza. Isso aí já dá pra gente ter uma noção como é que estão as coisas. E aí, aqui, vamos ver essa questão do grafo, que eu tinha comentado com vocês. No grafo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto, tá? Vou chamando de merged, porque eu não sabia o que nome colocar, mas enfim. Onde eu vou fazer o DF, o data frame que a gente tem, eu vou separar as menções, vou filtrar, né, o que é NA, vou também separar as hashtags e vou fazer um getter, ou seja, eu vou pegar essas duas colunas e vou colocar ela numa só, tá? Chamada mentions merged, tá? E vou filtrar o NA também, de novo. Vou criar esse objeto, porque depois eu vou usar esse merged aqui para junto com, vocês vão ver aqui, esse pairwise count, que ele vai fazer é o seguinte, ele vai analisar a combinação de palavras. Então esse Rudan Morcilo está relacionado ao 30M pela educação 7.341 vezes, tá? Então a gente começa a poder relacionar menções e hashtags
quem é o item 1 em relação ao item 2. Então eu fiz aqui um filtro, tá, de 500, porque repara que tem 2000 e tal. Então, para não ficar muito poluído, eu vou filtrar pelos que tem mais de 500, são usados mais de 500 vezes. Uso essa função para obter um grafo a partir de um data frame, que é esse data frame que a gente está vendo aqui. E uso essas funções do gggraph da biblioteca. Então o que eu estou basicamente dizendo é que o edge, agora eu esqueci em português, mas enfim, a linha que liga os nós, né, cada nó vai ser o item 1 e o item 2 desse data frame. E ele vai ser ligado por uma linha. Essa linha, o alfa, vai ser em função da quantidade de vezes, tá? E o tamanho dela também. Os nós eu botei um número específico, 2, tá? Para ficar esteticamente interessante. Botei os textos e dei uma mudada aqui na apresentação desses textos. Então vamos ver como é que fica isso. Deixa eu aumentar aqui de novo. Então a gente vê que 30M pela educação foi o principal, muito relacionado com esse Ruda Murcilo, mas também Brasil pela Educação, Mídia Ninja, 30M, Tsunami 30M. Tem algumas coisas assim meio relacionadas, né, já na extremidade SP. Tá chovendo protesto aqui também, meio isolado. Eu não gostei muito do resultado, porque eu acho que também analisar o grafo assim não é a ferramenta. Mas é muito legal se você baixa, por exemplo, de uma pessoa específica e vê as mensagens que essa pessoa desse perfil escreve, quem ela está mencionando, e aí você vê a rede dela. Tenho explorado algumas coisas com isso. Mas é isso, então chegou a hora, né, vamos botar isso no mapa, plotando em mapa. Vou só reduzir as margens e vou usar a biblioteca Map, que ele já tem uma biblioteca de limites, né, mundiais. Então vou adicionar a do Brasil, depois vou adicionar a do mundo, assim, em uma linha mais fraca, tá aí o Brasil, tá aí os demais países próximos ao Brasil com uma linhazinha mais fraca, e vou adicionar vou adicionar como points, usando a latitude e a longitude e a latitude que estão nessa coluna df-edu, usando numa cor vermelha. Aí a gente tem. Então, basicamente, pessoal, assim, eu fiz bem simples mesmo, tá? Para só mostrar o que é possível. Bom, então não deixe de compartilhar aí com a gente o que vocês fizeram. Acho que tem bastante coisa para fazer a partir desse plot aí. Só começa a brincadeira. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, e vou deixar o script, essas coisas todas disponíveis no GitHub. E é isso. Um grande abraço.